Hoje falamos de um momento mágico na vida de uma mulher. O momento de dar à luz. A hora em que toda a expectativa dos meses de gestação acabam e uma nova vida surge, mudando toda a rotina da família. Como eu já anunciei, como eu já falei no início do programa, as formas do parto podem ser diferentes, mas a emoção do momento, claro, é única. E para falar mais, claro, sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas das mamães aí de primeira viagem e também das avós, das mamães que não são de primeira viagem, enfim, eu estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva, sempre no nosso quadro Saúde da Mulher. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na quarta-feira. Doutor, obrigada pela participação. Obrigado. Eu, Suzano, prazer estar aqui. Boa tarde a todos. E faltou incluir aí os pais que também ficam grávidos, né? É verdade, doutor, muito bem lembrado. Já que é do casal, então, os pais grávidos, aqueles que acompanham, os padrinhos, os tios, os primos... Enfim, a família como um todo se envolve numa gravidez. Até é legal citar isso, doutor, porque agora cada vez mais as mulheres tendo filho um pouquinho mais tarde, os pais conseguem participar mais de uma forma melhor, porque já tem uma vida um pouco mais estável e conseguem participar da gestação melhor do que era um tempo atrás, antigamente, enfim. Na prática, a gente vê que quando o pai participa, a mãe fica muito mais segura, a evolução da gravidez é muito mais tranquila e a chegada desse recém-nascido se dá de uma maneira muito melhor do que quando não há esse preparo todo, que é de uma forma espontânea. Ah, é? Mas, sim, porque até então a gravidez, o parto, era algo visto como eminentemente feminino. Então, hoje a gente vê que no pré-natal o acompanhamento paterno faz toda a diferença para o lado positivo. Ah, que legal, legal a gente colocar isso aqui no programa. Mas, gente, a nossa pauta, conforme eu citei, são os tipos de parto. Já abro o telefone, nosso programa é ao vivo. Quem tiver dúvidas relacionadas, então, a esse tema, sobre os tipos de partos, qual é melhor, enfim, qualquer dúvida, né, doutora, a respeito disso, pode ligar para cá. O nosso telefone é 3381-3200, 3381-3200. Doutor, é sempre difícil falar, né? Qual a melhor opção? Existe um melhor tipo de parto? Digamos, existe o humanizado, o normal e a cesárea. É assim, Suzana, e a todos que estão nos assistindo, o melhor é a forma de chegada que seja para o bebê, para a mãe e, em última instância, para toda a equipe que está ajudando a receber. Porque não deve haver sofrimento. O grande medo que se vê durante um parto ou uma cesárea, independente de um ou de outro, é a dor. A dor é inerente ao ser humano, o medo de dores, né? Então, até devido ao fato da dor, acredito eu que principalmente na região e em países de terceiro mundo, onde a cesariana é mais frequente, ao contrário do primeiro mundo, onde os partos normais imperam, lá é 80% parto normal em países de primeiro mundo, e em países em desenvolvimento é o oposto, 80% cesariana e 20% do parto normal. Que nós vemos de uma cultura, de um passado recente, onde o parto normal muitas vezes ocorria em casa, com parteiras e tudo mais, e não se tinha muitos recursos e uma série de métodos que se tem hoje para poder humanizar ou fazer analgesia de parto, fazendo com que a mulher possa receber esse filho de uma maneira humana, de uma maneira sem que aquilo seja um trauma, uma dor não suportável. Então, são fatores... O ideal vai ser aquilo que vai ser bom para o bebê. Por exemplo, uma mãe que queira ter um parto normal, mas o bebê está sentadinho, está pélvico, não tem possibilidades. O que seria isso? Eu vou pedir aqui para o Jair mostrar, por exemplo, uma das situações. Depois nós vamos generalizar, mas primeiro só para mostrar como fica o feto. Geralmente o feto ele fica com a cabecinha para baixo. Se fosse o oposto, eu vou virar propositadamente aqui só para me entenderem. Se estivesse assim, não está indicado o bebê com o pezinho para baixo,
ser parto normal. Isso já consegue ver com quantos meses no ultrassom? O bebê ele mexe durante a gravidez toda, mas no nono mês ele deve estar nessa posição, encaixadinho assim, com a cabecinha para baixo já no canal do parto. Então ele pode estar tudo certinho e em cima do laço ele mexer? Pode. Ele pode. Cada vez vai ficando mais difícil porque o líquido amniótico vai reduzindo. Aí, na verdade, vai ter que ver meio que na hora também, né, doutor? Não. A gente consegue ver, Suzana, porque o bebê, ele é 40 semanas. Então, quanto mais vai avançando e chegando próximo à maturidade, o bebê vai tendo menos espaço para poder se movimentar. Então, ali pelo 7º, 8º mês, se o bebê não mudou de posição, ele até vai poder mudar, mas dificilmente o fará. Porque ele não tem como dar aquele giro de 160 graus para poder... Porque tem menos espaço. Tem menos espaço, né? E bebê pélvico sentado é cesariana. Doutora, a gente tem ligação, a gente já continua, tá? Alô, quem fala? Aline? Oi, Aline, você fala de onde? Da Fortaleza. Fortaleza, aqui de Blumenau. Obrigada por sua participação. A sua dúvida é qual, Aline? É que eu queria saber, assim, que meu primeiro filho foi de cesárea, né? Daí, como meu corpo não reagiu, assim, não teve contração, nem dilatação, nada, assim, né? E o médico resolveu fazer cesárea. Daí, o meu segundo filho talvez também vai ser isso, porque ele não reage. Repete o final da sua pergunta, Aline, desculpa, a gente tá com a caixa de som longe e não escuta? Sim, é que eu queria saber se eu tivesse outro filho, o meu corpo vai reagir como fez antes, assim, que ele não reagiu. O que seria reagir para você, Aline? O que é que tipo essa de palavra reagir? É assim, que eu não tive, ele não se abriu, eu não tive contração, nada assim. Ok, obrigado, Aline. A pergunta da Aline, que serve para as outras futuras mamães, é o seguinte, Suzana, ela não entrou em trabalho de parto, foi o que eu entendi, ela não teve as contrações, não houve a dilatação, porque para poder saber se uma mulher vai ter o trabalho de parto, porque muitas vezes a própria mãe quer ter o parto normal, vai para a maternidade, entra em trabalho de parto. Eu gostaria até de dizer o que é o trabalho de parto. Muitas mamães que estão nos vendo agora, às vezes têm dúvida. Qual é o momento que eu vou para o hospital? O momento é olhar para o relógio, cronometrar. Se a cada 10 minutos a barriga ficar dura durante 20 segundos por 3 vezes, é um trabalho de parto. Ou seja, o abdômen normalmente da gestante, mesmo que com 9 meses, ele é maleável. Ela sente os movimentos do bebê e tudo mais. Se esse abdômen começa a se contrair, a ficar rígido, durante o período de 10 minutos, por 3 vezes, e sendo que cada ocasião é por 20 segundos, está na hora de procurarmos um obstetra no hospital mais próximo. O que eu entendi da pergunta da Aline foi que ela teve, talvez, contrações, só que não houve dilatação, ela citou essa palavra. O que é dilatação? O colo do útero, a cabecinha do bebê, à medida que vai descendo, ela vai forçando o colo do útero naturalmente, e por ser elástico, o útero vai moldando, a cabeça do feto vai moldando o colo do útero, vai formando um anel e vai alargando, e vai possibilitando a passagem do bebê pelo canal do parto. Então vem o parto normal. Para ter o parto normal é necessária a contração, a dilatação e encaixar. O que seria encaixar? Seria passar da parte do abdômen para a parte genital. Aí a gente cronometra com a mãe, até comentar, mãe, já dá para ver o cabelinho do bebê. Mais um pouquinho de força, mais um pouquinho. E aí evolui. Hoje em dia, a dor, aquela dor que se tinha do parto normal, não se tem mais tanto, né, doutor? Não. É uma coisa que é importante a gente desmistificar, porque hoje dá para a mãe ter o parto normal e o anestesista fica do lado, é o parto com analgesia, e à medida que vai tendo as contrações, o anestesista, por isso que a medicina evolui, para poder se adaptar às nossas necessidades, de todos nós, para tudo. Então, no parto, foi feito o seguinte, o anestesista ficando do lado, é feita uma anestesia que, à medida que a mulher vai tendo a contração, se for uma contração muito forte, ele coloca uma pequena, ele fica conectado com a mãe, ela relata a ele a dor, e é visível, a gente acompanha, e ele vai colocando lentamente um pouco de analgésico. Então, deixa-se uma dor somente que seja suportável para a mãe. Uma dor dentro de um limite que ela mesma possa ajudar. Porque a dor, ela é favorável. Se tirar a dor total, a mãe não faz força. Não vai saber, né? Ela não vai... Alô, quem fala? Oi, é Priscila. Oi, Priscila, você fala de onde? Itopava Norte. Itopava Norte, aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Priscila?
É assim, ó, eu vou ter bebê sexta-feira agora. Que legal. E eu queria saber assim, ó, minha primeira gestação eu tive cesárea e tive aderência de pontos. Eu queria saber se nessa tem proporção assim de eu ter aderência também ou é diferente uma da outra. Quanto tempo faz que você teve a sua primeira gestação e agora, Priscila? 9 anos. 9 anos. Então, boa tarde, Priscila. Obrigado pela pergunta. E a resposta vale para a Priscila e para todas as mulheres que passaram por essa situação. A Priscila foi ter filho e haviam aderências. O que são aderências? São líquidos que ficam dentro da cavidade abdominal que grudam parte dos intestinos, dos ovários, ou seja, aquilo que normalmente é bem anatomicamente individualizado, fica tudo grudado. Então, a pergunta foi se nesse parto atual, agora que vai ser sexta-feira, que ela está próximo da boa hora, a Priscila quer saber se ela vai poder ter... É pelo contrário, Priscila, vai ser, como é cesariana, vai ser uma oportunidade de o meu colega poder observar se ainda há alguma aderência de 9 anos atrás, se ficou alguma coisa. Então, nesse caso, a cesariana, ela é muito bem-vinda, porque dá para fazer o que a gente chama um second look, uma segunda olhada, para ter certeza que não ficou nada de aderência de 9 anos atrás. Ótimo, doutor. Antes de passar a próxima ligação, só rapidamente falar então aquilo que inspirou essa pauta. A gente recebeu um artigo, até a Rafa, nossa coprodutora, ela passou pra gente com relação às pessoas, as mulheres que fazem parto por cesárea, os bebês têm mais probabilidade de serem obesos do que aqueles que nasceram por parto normal. Isso é verdade? É comprovado? E assim, ó, existe um estudo britânico que evidenciou isso. Mas não faria muito sentido na prática, não teria, porque muitas coisas em medicina é estatística, mas assim, comprovadamente, por A mais B, por enzimas, por reações químicas, essa obesidade eu não acredito. Eu acredito assim que a cesariana ela vem no acompanhamento em situações em que o bebê já possa ser gerado ou uma pré-eclâmpsia ou um diabetes gestacional, que o bebê já teria um ganho de peso maior. Na realidade, porque esse estudo eu andei dando uma verificada, ele acompanha do nascimento até 15 anos de idade, e até 15 anos de idade é muito pouco, porque geralmente adolescente, e dependendo do local onde foi feita a pesquisa, é fast food, é comida descartável, então eu não vejo muito fundamento nisso, mas eu acho que vale a pena a gente continuar vendo essa pesquisa para ver se realmente vai se confirmar. Mas, a princípio, o que faz uma criança obesa ou não são os hábitos alimentares dos pais, que desde cedo já devem alertar aos filhos que frutas, verduras, legumes e cereais valem muito mais do que pães e doces, ou seja, carboidrato e glicose. Porque é uma carga genética que vai já para a célula. A célula até pode emagrecer depois. A gente falou isso aqui uma vez no programa. Sim. Só que ela vai ter aquela herança genética de ser gordinha. Ou seja, a probabilidade de voltar a ser obeso é muito maior do que aquela pessoa que sempre foi magrinha, né? Bom, vamos para a ligação. Alô, quem fala? É, Karina. Oi, Karina. Você fala de onde? Da Velha. Da Velha, aqui de Blumenau. Perfeito. Obrigada por sua ligação. E sua dúvida é qual, Karina? É assim, ó. Eu tive 2 partos normais, né? E agora, por esses tempos atrás, eu fiz aquela ultrassom por baixo, vaginal, e constatou que eu tenho 2 ovários, 2 cistos, um em cada ovário. E o do ovário direito tá mais grandinho, né? Aí eu queria saber com o doutor se corre risco de eu engravidar com o cisto ali ou não. Tá. Obrigado, Karina. Obrigado, Velha. É o seguinte, a Karina talvez expressou um pouquinho mal. Ela quis dizer que todas as mulheres, até prova contrário, têm 2 ovários. Ela tem talvez 2 cistos, um em cada ovário, né? E eu acho que ela está preocupada se esses cistos possam levar a uma probabilidade maior de engravidar ou não. Não. O cisto, ele viu, Karina, o médico que lhe acompanha vai lhe orientar que os cistos têm tratamento.
não necessariamente cirúrgico, é clínico e muitas vezes com o uso do próprio anticoncepcional. Então não há necessidade de medo. Doutor, uma outra dúvida frequente, a gente falou já aqui no programa também diversas vezes, até com relação a livros, vários livros que foram publicados, Gisele Bündchen, Fernanda Lima, inúmeras celebridades que fizeram o tal do parto humanizado. Por que está tão em voga o parto humanizado? Ele seria melhor que os outros tipos de parto? Como a própria palavra fala, o humanizado significa você tê-lo dentro do ambiente mais aconchegante possível e menos agressivo. Então, assim, não é uma questão de modismo, é uma questão de qualidade de vida. Então, muitas vezes a mulher pode optar por ter na própria casa. Existem as doulas, que são mulheres que acompanham a mãe durante toda a gravidez, inclusive durante o parto, juntamente a um obstetra. Um abraço para Ana Carolina, que é uma doula, uma querida. Uma excelente doula, né? Então, essa é a razão principal. Eu, particularmente, Suzana, eu ainda acredito que... E muitas vezes o parto é realizado em casa. Dentro da água? Dentro da água, pode ser, às vezes até... eventualmente banheiras que as mães tenham em casa. Uma casa não oferece o recurso que um hospital oferece. Então eu prefiro humanizar o centro obstétrico. Eu fico mais seguro enquanto profissional. Cada profissional tem uma conduta, tem o seu método, mas vai da iluminação do ambiente hospitalar, da sala onde se vai ter. Existe o parto de cócoras, existe o parto na água, existe o parto com analgesia. Então existem uma série de fatores que podem fazer com que a mulher se sinta segura para ter o filho sem sofrimento, sem ter que fazer em casa e, eventualmente, numa excepcionalidade, numa emergência, vir a precisar de algum instrumento que você só tem em meio hospitalar. Então, respeito e não poderia ser diferente, mas eu ainda prefiro humanizar dentro do hospital, que eu acho que é o local adequado para se ganhar. Ok. Mais uma ligação? Alô, quem fala? Oi, é a Daniele da Nova Esperança. Oi, Daniele, obrigada por sua participação. Qual a sua pergunta, Daniele? É o seguinte, a minha primeira gestação, pelas circunstâncias, eu tive que fazer uma cesárea. Numa próxima gestação, obrigatoriamente tem que ser cesárea ou eu posso fazer um parto normal? Boa pergunta. Faz quanto tempo, Daniela, da sua cesariana? Vai fazer 1 ano e 10 meses. Ok, obrigado. Obrigado, Daniela. É o seguinte, o tempo ideal entre uma cesariana e outra são 3 anos, para poder criar uma fibrose, que é uma cicatrização bem forte, porque se tiver muito seguidamente, poderá, no local onde foi feita a incisão, que na cesariana são cortadas 7 camadas. Tem a pele, a gordurinha abaixo da pele, o invólucro do músculo, que é a aponeurose, a musculatura, até você chegar no útero, abrir o útero, romper a bolsa e retirar o bebê, né? Então, o ideal entre uma cesariana e outra são 3 anos. Caso aconteça antes de 3 anos, a partir do momento que o médico profissional obstetra que acompanha a gestante verificar que a placenta está madura, ou seja, o pulmão do bebê está maduro, está indicado não deixar entrar em trabalho de parto, porque com as dores do parto poderá ocorrer uma ruptura do útero. Então, a Daniela perguntou se vai ser cesariana. Depois de 3 anos, se tudo conspirar a favor, dilatar, encaixar e ter as contrações, ela pode ter a possibilidade de um parto normal. Mas antes de 3 anos, coloca em risco até a vida dela. Seria indicado, então, a cesárea. Ok. Doutor, a gente vai para um breve intervalo. Já deixo a próxima pergunta no ar, sobre prós e contras de cada tipo de parto, que eu acho que isso é importantíssimo para todas as mamães aí de primeira, segunda, terceira viagem, enfim, papais. Cada viagem é uma viagem. Resposta. Então, assim, nós vamos ter que considerar, na decisão de um parto, qual o tipo melhor, se há condições do parto normal, porque como o próprio nome diz, o normal é aquele que venha sem sofrimento para a mãe, para o bebê e que ocorra tudo bem. Em princípio, o mais indicado, seria isso. E com o mínimo possível de dor e o tempo também. Que tempo seria esse?
no máximo de 6 a 8 horas. E isso tudo é possível hoje em dia através da tecnologia, é viável, anestesia? Possível, depende da mentalização, porque quando a mulher chega e diz assim, eu quero cesariana, que já está muito banalizado isso, você não pode chegar contra alguém que tem um pensamento muito forte, que já mentalizou aquilo, que você vai naufragar, um obstetra no caso, né? Então, vou colocar algumas situações, Suzana. O biotipo da mãe conta muito. Então, uma mãe baixinho, que seria baixinho aqui na região, 1,50 m até 1,60 m, com um bebê muito grande, por exemplo. Há uma desproporção entre o tamanho da mãe e do bebê. Está indicado uma cesariana. No ultrassom, há uma circular de cordão. Então, o parto normal, a princípio, é o ideal. Eu vou colocar situações em que não dá para fazer o parto normal. No ultrassom, quando a gente vê que o cordão umbilical, que é aquele que leva o oxigênio para o bebê, ele está fazendo uma circular de cordão. O que é isso? Quando ele envolve o pescocinho do bebê, que na passagem do canal do parto pode levar a uma pressão no pescoço do bebê e dar uma anóxia, uma falta de oxigenação no bebê. Então, o cordão umbilical pode ser uma contraindicação. Outra contraindicação, mulheres que tenham doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, o HIV, o HPV e o herpes. Por quê? Porque no canal do parto, quando o bebê passa, ele poderá se contaminar com o HPV, o HIV e o herpes. Mesmo se o herpes, por exemplo, estiver inativo? Mesmo se o herpes estiver inativo, porque o trabalho de parto por si só para toda mãe é um processo de baixa de imunidade, ela não sabe como vai ocorrer, então poderá ativar durante o trabalho de parto, e o bebê passando no canal e a mãe sendo portadora do HPV, do HIV ou do herpes, poderá contaminar, então está indicado cesariana. Outras situações, a própria pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional. Tem situações que a mãe também não tem uma bacia adequada, aí é uma estrutura óssea. A bacia feminina ideal é uma bacia mais larga, que o diâmetro não precisa chegar a 90 centímetros, mas pelo menos uns 80 de diâmetro, né? Para poder dar passagem ao bebê. Tem mães que têm a bacia muito fechada, então o bebê não vai conseguir passar por esse canal do parto. Outras situações, o próprio feto, a placenta, ela está muito baixa, vai propiciar uma hemorragia, alguma coisa do tipo. Então, nesses casos, está contraindicado o parto normal. O parto normal natural é aquele em que começam as contrações, 3 contrações a cada 10 minutos, de duração de 20 segundos cada uma, e ele começa a encaixar e a dilatação ela vai se dando à base de 1 centímetro, mais ou menos, nós temos uma medida isso. Em medicina, 10 centímetros é a dilatação total do colo do útero. Então, a gente vai fazendo um toque e a cada 1 hora ocorrendo essa dilatação, temos condições de ter um parto normal. Então, o bebê estando encaixadinho, tem a contração, que às vezes a contração não ocorre. Tem pacientes que tudo perfeito, está encaixado, talvez que uma das participantes do programa anteriormente colocou que ela disse que não efetivou, não realizou, que as contrações, quando elas não são progressivas e não aumentam, não ocorre o trabalho de parto. Ou seja, ela tem contrações, mas irregulares. Isso não faz com que a mulher consiga fazer com que o feto nasça por parto normal. Então, tem que ser contrações regulares. E tem ligação já mais rapidamente, doutor, com relação à recuperação, parto normal é muito melhor. 100% melhor, 100% mais rápido, porque o próprio corpo ele faz a leitura, tanto é que mulheres que têm cesariana, elas levam mais tempo e desincham, levam mais tempo para... Algumas até ligam para o consultório e dizem assim, doutor, eu enchei muito mais do que durante o pré-natal. Por quê? Porque na cesariana a gente corta o cordão umbilical e o corpo não faz a leitura de que acabou a gravidez, ele continua retendo líquido. Você vai entender isso 15, 20 dias depois. Entendi. Vamos para a ligação. Alô, quem fala? Rosilda, do bairro Itopava Seca, em Blumenau. Oi, Rosilda, obrigada por sua participação. Qual a sua dúvida? Eu sou gestante de 37 semanas e eu gostaria de saber qual a diferença entre cesariana tradicional e a cesariana minimamente invasiva. Bom, boa tarde. Rosana. Rosana, minimamente invasiva seria assim, nem essas 7 camadas que eu citei,
é feita uma abertura um pouco menor, o que é muito relativo, porque se o bebê for grande não tem como ser minimamente invasiva. Eu acho assim que é uma questão mais de termo, viu, Rosana? Porque cientificamente falando, a gente tem que fazer a invasão de acordo com a necessidade do bebê. E tem quem faça a sutura, cada camada que é aberta deve ser suturada depois. E existe hoje dentro da obstetrícia uma linha que diz que não, que muitas das camadas não precisam ser suturadas. E aí é denominada minimamente invasiva. Então, para mim é uma questão mais de semântica, uma questão de terminologia. A cesariana boa é aquela que vem de encontro com a saúde da mãe e do bebê. Ô, doutor, a gente tinha falado antes prós e contras, mas digamos assim, a mulher está toda já com a cabeça, vou fazer um parto normal, digamos assim. Em cima da hora, pode ter que mudar na hora do parto? Pode, e muitas vezes aquilo que você colocou, e eu também frisei, que dificilmente o bebê muda, já aconteceu de chegar e ver que o bebê está com a cabecinha posicionada e você vê ele girar na hora e da cabecinha você toca o bumbum do bebê. Era cefálico e ele fica pélvico. Né? Ou então, de repente, está indo tudo bem e você vê que dilatou até determinado ponto e no último minuto do segundo tempo não há dilatação. Os 10 centímetros que eu citei chegam a 9, não dão os 10. Aí vai ser obrigada a fazer... Tem que interromper para não gerar sofrimento para a mãe. Pois é, doutor. E se a mãe está programada, digamos, para uma cesárea? Tal data, porque a cesárea dá para se programar, né? Tal data vai nascer o bebê. Mas sofre a dilatação antes. Aí vai ter que ser o parto normal? Dá de pôr no soro, fazer antídotos para reduzir essa contração, né? Para poder esperar amadurecimento do pulmão. Como a Rosana agora, parabéns, Rosana. A Rosana está próxima a ganhar, porque com 40 semanas o bebê está maduro. Ela está com 37. Então, a gente segura. Com 37 semanas, por exemplo, geralmente já está, o pulmão já está maduro, então já dá para nascer. Eu queria fazer um gancho aqui, Suzana, um link, é o seguinte, a cesariana marcada é uma das, para nós obstetras, é uma boa oportunidade para poder organizar a agenda. Já é também, talvez, uma das grandes causas de termos um índice tão alto na região de cesariana, que facilita a vida de nós obstetras. Mas nem sempre eu me questiono se é o melhor para a mãe, né? E já existe a cultura da cesariana, com que diz assim, não quero sofrer, porque associam um parto normal à dor. E eu acharia que valeria a pena saber, pelo menos, que existe, dá de fazer um parto que seja compatível dentro dos limites da dor. Um pouquinho de dor, ok, é natural, normal, mas não que vá traumatizar a mãe, E que fique claro aqui que não é aquela dor que a avó salientava, que a bisavó salientava. Hoje em dia, a dor é completamente diferente. É mínima, né, doutor? A gente consegue manusear a dor. A dor, dá para amenizar ela quase que 100%. A gente só não faz 100% porque um pouquinho de dor ajuda a chegada do bebê. Perfeito. Doutor Bellarmino, sempre muito obrigada. Várias pessoas sempre ligando aqui pra gente, mas a gente avisa esse pessoal que agora sim, não na quarta-feira que vem, na outra. Isso.